Oi, estamos de volta aqui mais uma vez para compartilhar um pouco do livro Guerra de Palavras do Paul Tripp. E hoje o nosso assunto é sobre palavras idólatras. Isso aí, o que o livro vai nos tratar dentro desse tema Guerra de Palavras, né? O que há de errado com a nossa comunicação, uma compreensão do plano de Deus para a nossa fala. Então, eu queria, nesse instante, nós vamos orar um pouquinho para a gente começar, para nós começarmos. Senhor, nos abençoe, nos ajude, nos oriente, ilumine o coração daqueles que te ouvem, seja comigo na transmissão, ó Deus, na exposição desse livro, desse capítulo, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estiverem a ouvir e a assistirem este capítulo. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá. Vamos caminhar aqui pelo livro do Paul Tripp, né? Vamos lá. Como nós sabemos, o Paul sempre começa com uma história. No capítulo, logo do início, ele sempre começa com uma história que é uma história, pode ser fictícia, uma vida real, e nesse ele começa a elogiar sua esposa, e conta um fato que, como ele diz, é fictício, né? Uma situação, mas muito familiar, em que ele chega em casa com todo aquele planos e sonhos de dar uma saída com a sua esposa, a Luella, e ele se vê numa situação, né, que não foi satisfeito, como ele diz, né, em que ele não, tudo aquilo que ele esperava acontecesse, tudo aquilo que ele planejou, né, toda aquela expectativa, deu em desapontamento. Isso criou, né, respostas bem, vamos dizer assim, respostas que foram duras. Você pode ver isso depois nesse capítulo. E aí, justamente, como ele vai dizer que o problema em meio a tudo isso foi as suas palavras, que eram palavras idólatras. Não, a expressão, como ele diz, não está errada. Muitos de nossos problemas de comunicação refere-se a palavras, quando nós falamos palavras idólatras. Mas o que é isso dizer? O que quer dizer palavras idólatras? O que é que Paul está querendo dizer para nós? Tem na situação, né, quando ele fala da situação com a sua esposa, né, onde a gratidão a Deus, né, tornou-se em raiva e acusação. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver. Primeiro, precisamos entender a raiz e o seu fruto. Não sei se você conhece Lucas, capítulo 6, que nos ensina justamente sobre algo bem interessante. E aí foi Jesus ensinando, ele diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala o que está cheio do coração. Está aí o Evangelho de Lucas 6, capítulo 6, versículos 43 ao versículo 45. Né? Então, pensa bem. Então, vamos lá. Diante disso, nós podemos ver algumas coisas que são muito interessantes. Porque, primeiro, a gente pode dizer, há uma conexão que é orgânica entre raízes de uma árvore e o fruto que ela produz. A mesma coisa é sobre a minha palavra. Elas são o fruto dos assuntos enraizados em nossos corações. Então,
Problemas com palavras estão sempre relacionados com o problema, com problemas do coração, na verdade. O problema com palavras estão sempre relacionados com os problemas do coração. E aí você tem mais uma que ele diz, que se uma planta, veja bem, não está produzindo bons frutos, se não há produtos de bons frutos, o que está acontecendo? Há um problema com o próprio sistema da planta, chegando às raízes, na verdade. Então, muitas das vezes, a questão das nossas palavras estarem relacionadas, elas dizem respeito, na verdade, ao que as nossas palavras refletem, ao que há no nosso coração, na verdade. É o que há em nosso coração que faz com que as coisas ou as palavras que dizemos, né? Por isso que Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então, você vai ver que Jesus coloca justamente isso em Lucas, ali no texto que nós vimos. O que, na verdade, é que as nossas palavras são produtos do que há no nosso coração. Né? Então, existe uma coisa bem interessante, que às vezes a gente diz que foi sem querer. Eu não queria dizer. Eu falei sem querer. Não. O Paul Tripp, ele diz nesse ponto, ele diz assim: as pessoas e as situações ao nosso redor não nos forçam a dizer o que dizemos. Elas são apenas a ocasião para os nossos corações se revelarem em palavras. Ou seja, todo momento de ira, todo momento em que você diz as coisas e diz que foi sem querer, não foi sem querer. Você quis dizer. O problema é que você disse no momento errado, na situação errada e no sentimento errado. Aí sim, você fez isso. Né? Então, não invente desculpa porque achar que foram as pessoas, que a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, ou achar que ele me fez falar isso, ou ela me fez falar isso. Não. Você aproveitou a oportunidade para dizer tudo o que você queria dizer, que estava no seu coração. O problema é que a situação, o momento, não foi o momento correto. Mas que você queria dizer isso há muito tempo, você queria. Então, o que é que há num coração, um coração idólatra? Ele vai produzir palavras idólatras. Mas dentro disso, o que está ocorrendo? São desejos que governam. Em Tiago 4, de 1 a 10, Tiago escreve assim: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão, os prazeres que militam nas vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter? Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Infiéis, e aqui é a palavra para adúlteros, né? Aqueles que são desleais a Deus. Aqui é a palavra, em algumas traduções tem adúltero também. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supones que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Pois é. Qual é a resposta que Tiago dá para nós? O que é que a Escritura, por meio de Tiago, nos ensina, na verdade? Ele nos diz que as palavras contenciosas não procedem de falhas na habilidade e na resolução de conflitos, mas dos nossos próprios corações. Então, não é técnica de linguagem ou como falar que vai resolver os nossos problemas de fala. Não, o que ocorre é que nós somos falhos, já vem do coração. É do coração nosso que vai proceder toda palavra que nós dissemos. As contendas são causadas por desejos em luta dentro de nossos corações. Então, não é simplesmente que você vai imaginar que as coisas estão acontecendo porque você precisa aprender de técnicas. Não. O problema vem de dentro, vem de nosso coração, vem de nossa alma, na verdade. E aí, é bom lembrar o que, na verdade, o que ele está dizendo para nós, né? O que ele está dizendo para nós Tiago está dizendo que quando certo conjunto de desejos guerreia por espaço em nossos corações, isto afeta o modo como lidamos com as pessoas ao nosso redor. Pois aquilo que controla nossos corações controla nossas palavras. Pois é. Aquilo que controla, e aí você pode dizer, o que está havendo no meu coração? O que está controlando o meu coração? Você conhece os desejos do seu coração? Se um desejo controla o meu coração, só posso reagir a você de dois modos. Se você me ajuda a conseguir o que quero, vou apreciar e agradecer a você. Mas se você ficar no meu caminho, experimentarei a raiva e provavelmente a expressarei. Quando você estiver por perto, eu quero... Então, quando você... quando você está perto, quando eu quero algo que está querendo no meu coração, e você aprecia, você virou meu amigo, vamos dizer assim. Eu chego junto de você, eu sento com você, eu ando com você, eu apoio você. Mas se você fizer o contrário, né? Você ficar no meu caminho, se você for aquele que vai barrar, eu vou experimentar a raiva quando você estiver por perto. Né? E provavelmente essa raiva eu vou expressar. Então, eu quero algo, mas por sua causa não consigo obter isto, então eu irei guerrear e contender. É o que acontece muitas vezes na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, não é? Porque pessoas têm uma sensação, têm um desejo, e quando não são aceitos o seu desejo, eles, ou essas pessoas, eles acabam por guerrear, confrontar, insatisfação, tantas outras coisas que a gente conhece nessa área, porque eu quero obter aquilo que eu desejei. E aí você não pode, de maneira nenhuma, dizer que não. Não, você não concorda, não aceita. Então, vamos lá. O que é que a gente tem aqui, agora? E aí eu vou olhar para você, observe isso. A idolatria, veja bem,
é quando meu coração é controlado ou governado por qualquer coisa que não Deus. Qualquer coisa que não é Deus. Por exemplo, vamos lá. O desejo por sucesso no trabalho se torna uma exigência de ser apreciado pelo chefe. Então, se meu chefe, eu vou fazer de tudo para ser apreciado, porque eu quero sucesso no trabalho. O desejo de ter dinheiro suficiente para pagar as contas transforma em uma cobiça por riquezas. Então, você justifica que precisa de dinheiro para pagar as contas, esse desejo, e isso vai se tornar cobiça, essa busca incessante, com altas horas, não é? Tem um filme muito interessante que trata sobre isso, que é o filme Clique, né? Em que o ator, ele num controle remoto e aprende a controlar, antecipar, obter sucesso, e nisso ele acaba perdendo acompanhar a sua família no crescimento, a viver a vida com a sua esposa, e a sua família se perde, né? E no final ele perde, ele recupera tudo, viu que era só apenas um sonho, mas aí ele reconhece isso, porque muitas vezes hoje em dia as pessoas querem correr porque para ter riqueza, né? E não sabe que simplesmente começa com o desejo de pagar as contas. O desejo de ser um bom pai se torna um desejo de ter filhos que aumentem a minha reputação, filhos comportados, filhos obedientes, filhos que andam direito, filhos que não dizem nada. Então, eu transfiro para os meus filhos, exijo que eles sejam, quando muitas vezes, né, seus filhos, eu e você, somos pecadores, não temos perfeição, e isso acaba tornando-se a sua idolatria, né? Para que você não está querendo que seus filhos sejam comportados, você quer a sua reputação em cima dos seus filhos, para que te elogiem em cima dos seus filhos. O desejo por amizade se torna em exigência de ser aceito, né? E em raiva quando não sou. Então, você muitas vezes quer ser aceito, né? Você fica com raiva, porque você está num grupo e você quer ser aceito de alguma forma, e isso se torna um problema, como muitas vezes, né? Isso ocorre muito nos adolescentes, às vezes ocorre em pessoas adultas também, mas normalmente o jovem, adolescente, criança tem esses pontos assim, né? Então vamos lá. Em vez de ser motivado você pelo amor de Deus e ao próximo, você é motivado pela busca daquilo que me traz prazer. E aí você fica irritado com qualquer coisa que fique no seu caminho. Qualquer coisa que fique no seu caminho, você fica irritado. Você é uma pessoa que guerreia, vive irada, vive insatisfeito, vive reclamando, tal, porque os seus desejos não são, não ocorrem como você espera. E aí a gente fica lembrando da elevação do desejo. Já parou para pensar nisso? Na elevação do desejo. Olha, é muito interessante como é que o desejo ele começa no coração, mas ele se torna um motivo de guerra, de conflito, um motivo de afastamento, um motivo de, eu digo até de abandono até da própria fé. Né? É o que diz aqui. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para você uma coisa. Nossos desejos tendem a ser elevados a uma posição na qual nunca deveria estar. Não é? Desejo não é a prioridade na sua vida. Você pode ter desejos,
Mas esse desejo não pode tomar o lugar de Deus, não pode tomar o lugar de outras coisas mais objetivas, né? Porque como é a anatomia, vamos dizer assim, né, do desejo? Ó, primeiro, um desejo batalha por controle até que ele se torna uma exigência. Até então era um desejo. Esse desejo vai passar a ser exigência. Eu exijo que esse desejo aconteça, né? Depois, a exigência ela vai ser expressa e usualmente é experimentada como uma necessidade. Eu preciso de sexo, né? Ou eu preciso de respeito. Então, você tem isso, antes era um desejo, passou a ser exigência e agora é uma necessidade. Isso é necessário para mim. Se eu não tiver isso, por isso que há pessoas doentes, há pessoas que acham que tem que ter obter o respeito, né? Faça isso, me respeite, porque eu sou isso assim, você não me respeita, etc. Ou fazem com que as pessoas tenham o respeito, mas o respeito com temor, com medo. E aí não se torna respeito. Outra coisa é que meu senso de necessidade, ele configura a minha expectativa. Isso mesmo. Lembra que até então era um desejo, era algo abstrato. Passou a ser exigência. Aí você já começa a se expressar. Depois passou a necessidade. E aí, quando essas necessidades ela começa a vir constantemente, ela passa a ser expectativa. E o que é que acontece quando a expectativa não é satisfeita? Leva ao desapontamento. Isso mesmo. Por isso que tem gente que vai dizer, eu estou desapontado com fulano. Eu estou desapontado com a irmã tal. Eu estou desapontada com o irmão. Eu estou desapontado com o pastor. Né? Eu estou desapontado com o meu marido, desapontado com a minha esposa. Eu estou desapontado com os meus pais. Porque aquilo virou expectativa. E hoje em dia se cria muita expectativa. Muita. O que a gente espera que nossos desejos, que são, na verdade, já não é necessidade, é exigência, aquilo que era desejo. E isso, desapontamento, cria algum tipo de punição, né? É interessante que aqui nesse capítulo vocês vivem a lutar, a fazer guerras. Então, Tiago diz adúlteros, ele não está mudando de assunto. Ele está dizendo algo muito significativo, porque o adultério espiritual ocorre quando dou o amor que pertence somente a Deus para algo ou alguém mais. O seu Deus é o seu desejo. Ele precisa ser atendido. Você cria expectativas, necessidades e exige que isso não tem, isso acontece, isso cria problema. Então, como é que a gente muda isso? Como mudar essa situação? Como mudar a situação? O texto diz, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. A mudança não começa na leitura de alguma coisa, mas nós devemos renunciar aos ídolos que substituíram Deus e voltar nossos corações a Ele, fazendo que nossas palavras reflitam um coração governado apenas por Deus. Suas palavras, elas devem ser, a minha palavra, as nossas palavras, elas devem ser governadas por Deus. Né? Aí você fica pensando assim, o que eu devo fazer agora? Aí nós vamos para a grande troca que vai acontecer. Qual é a grande troca? Primeiro,
No coração de cada pecador há uma tendência de trocar, reconheça, a adoração e o culto ao Criador pela adoração, pelo culto àquilo que foi criado. Segundo, lembre-se que a idolatria rende a adoração que pertence a Deus a algum aspecto de sua criação. Pode ser um anseio por amor, respeito, apreciação, ou aplauso humano. Pode ser determinada pessoa, posição, condição econômica ou situação de vida. Mais alguma coisa? Há uma fácil migração constante no coração de cada pecador para longe da adoração e do culto a Deus, em direção à adoração e o culto a algum aspecto da criação. Pode ser, ou seja, pode ser mais espontânea ou de curto termo, pode ser um tema do coração para caracterizar uma vida inteira uma pessoa, mas de alguma forma a gente vive migrando. E aí nós precisamos tratar disso. Então, colocando a comunicação no lugar apropriado. Como faço isso? Palavras que são faladas de acordo com o padrão de Deus e conforme o seu projeto sempre começam com um coração que ama a Deus acima de tudo o mais e, portanto, deseja falar ao próximo de um modo amoroso. Lembra que Jesus disse: amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. São duas realidades, mas são duas realidades em uma só. Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. Se as minhas palavras a Deus são dirigidas a Deus, então as minhas palavras também dirigidas ao próximo têm o mesmo poder, não digo poder, mas tem a mesma perspectiva, objetivo, na verdade. Não é? Então, a gente precisa entender uma coisa: se nós não lidamos com aquilo que realmente amamos, com aquilo que realmente governa os corações, nunca seremos capazes de falar uns com os outros do modo que Deus nos chamou a falar. Então, é o modo como eu falo que realmente é aquilo que governa o meu coração. Não é? As minhas exigências e meus desejos têm que ser desejos que venham de Deus, que sejam satisfeitas no Senhor. E a gente precisa muito disso. Né? Se Deus manda, acima de tudo, você amar a Deus, mas que também você vai amar ao próximo, isso reflete que, na verdade, se eu amo a Deus e não amo ao próximo, como há uma deficiência aqui. Porque o princípio é: se eu amo a Deus, eu também vou amar o meu próximo. Não existe dizer eu conheço a Deus, né? E como diz a palavra de Deus, eu dei a seu irmão. Então, nossas palavras são um dos modos pelos quais procuramos ganhar, suster e conservar aquilo que realmente desejamos. E aquilo que é realmente importante para nós. Aquilo que realmente desejamos e aquilo para o que estamos realmente vivendo. Então, aquilo que é importante e aquilo que eu desejo. E aquilo que eu estou vivendo. Então, você vai ganhar, suster e conservar. Porque dentro disso existe a sua palavra. Aquilo que você está dizendo. Então, nós precisamos o quê? Precisamos começar examinando humildemente nossos corações. Observe seus corações. Observe
as suas expectativas, se elas têm que ser atendidas. Veja se seus desejos não virar necessidade, todo mundo tem que fazer porque é necessidade sua, particular, exigência sua. E você vive uma pessoa frustrada porque nunca foi atendida e guarda ressentimentos e mágoas porque ninguém atendeu, ou fulano não me atendeu porque não foi a sua expectativa. Né? Isso que a gente fica olhando. E aí eu te pergunto, como você está sentindo ao ler isso? Eu acho que esse capítulo aqui é um dos capítulos mais importantes desse livro. Assim, porque é onde você entende assim, algumas coisas dos nossos conflitos, onde você entende algumas coisas que muitas vezes as guerras que nós fazemos nas nossas palavras. Então, é bom pensar assim, mas o que eu vou fazer com isso? Você vai pensando, né? Então, você tinha um problema, nunca tinha percebido que palavras iradas e contenciosas como algo contra Deus. Palavras iradas, mas aí você diz assim, o que Deus quer com isso? Eu acho interessante, nesse ponto que o Paul Tripp coloca no livro aqui, está escrito, Deus nunca revela nossos corações para nos desencorajar. Aquele ditado de coração é terra que ninguém anda, não. As suas palavras e atitudes revelam muito do que há no seu coração, muito. O que Deus faz com isso revelar no meio da ira que você está falando, dizendo, é que Deus quer nos convencer do pecado. E isso é uma demonstração de amor por nós. Para que você se repare. Né? É um ato de Deus, mas é interessante. Deus vai transformando, mas ele vai transformando por meio de você enxergando, dando consciência das suas palavras iradas, dos seus atitudes egoístas, de tudo aquilo que há em seu coração. E aí ele expõe não apenas o fruto de nosso pecado, mas também as raízes do nosso pecado, que não apenas foram perdoados, mas estão no processo de ser completamente livres. Né? Então, muitas vezes nós temos palavras idólatras, mas lembre-se que não fique, o seu Redentor já veio, então o Senhor está batalhando por você nessa situação. Ele te deu o Espírito Santo para que essa guerra que existe dentro de você, não somente uma guerra de atos, de atitudes, mas também uma guerra de palavras. Né? Uma guerra de palavras. E aí você fica pensando bem para... e aí o Paul, ele termina o livro com uma... Sempre tem uma... Tornando pessoal, né? De que maneira você tende a culpar coisas externas a você pelos seus problemas de comunicação? Aí ele tem 3 pontos. Você tende a colocar a culpa na sua comunicação negativa em situações como tráfego, agenda, finanças, clima, veículo, trabalho, família, familiares. Você tende a colocar a culpa nos outros, a esposa, marido, filhos, pais, chefe, colegas, a igreja, o corpo de Cristo. Ou você tende a colocar a culpa em Deus. Se eu tivesse mais dinheiro, Deus me desse. Um cônjuge mais compassivo. Uma educação melhor. Se Deus me desse um pastor, uma igreja que me entendesse melhor. Se Deus me desse filhos mais obedientes. Se familiares, meus familiares, se eu tivesse amáveis, o que oferecesse apoio, né? Familiares amáveis. Se eu tivesse melhores vizinhos. Sempre colocamos a culpa. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Que Deus abençoe você nesse momento, que você possa refletir nas palavras que você tem dito quando está irado,
quando não é atendido, quando não é respondido. Entenda que a sua palavra tem que ser uma palavra que seja de bênção, de atitudes, demonstre que Deus está no seu coração, que Deus está manifestando a sua graça sobre você. Que Deus possa te abençoar e que esse momento seja um momento de graça e despertar para a sua vida. Que Deus seja contigo e até a próxima, se Deus quiser.